Bem-vindos a Inteligências Lúdicas. Meu nome é Rodrigo Manico, estou aqui com o Zé Fernandes. Tudo bem, Zé Fernandes? Olá, Rodrigo Manique, tudo bem? Fala, pessoas e pessoas, tudo bem? Tranquilo. E olha, hoje temos aqui a ilustre presença de Léo Almeida. Tudo bem, Léo? Tudo bem, querido? Como é que vocês estão? Boa noite, Zé, boa noite, Rodrigo, boa noite todo mundo que está assistindo a gente. Como é que vocês estão? Belezinha? Tudo super bem, super bem. Cara, muito obrigado por estar aqui conosco. Queria primeiramente agradecer ao queridíssimo Hugo, que me apresentou o Léo. Sem ele não estaríamos aqui conversando, né? E por que o Léo está aqui? Senhoras e senhores, porque o Léo... Vocês já ouviram falar do He-Man? Como é o nome do jogo mesmo, Zé Fernandes? O nome do jogo é Masters of the Universe. E é uma franquia muito querida pelo público brasileiro, né? Mas aqui ele não ficou conhecido tanto como Masters of the Universe, ou Mestres do Universo. Ele ficou conhecido como o nome do protagonista, que é He-Man, o homem mais forte do universo. E a Simone está trazendo, eu fui um dos felizardos que consegui lá contribuir com financiamento coletivo desse jogo incrível, e em breve estará chegando um caminhão de miniaturas aqui e inclusive um castelo que eu vou pintar com muito prazer, e em breve estaremos aí batendo uns nos outros pelo destino de Eternia. Falei bem? Muito bem. Não tinha como falar melhor, sendo muito sincero. E, Léo, cara, tô emocionado de ter você aqui. Eu assistindo as lives de vocês lá, eu falei, cara, sensacional. Disponha, pô. Muito obrigado pelo convite. Léo, me diz uma coisa. Eu queria saber um pouquinho do Léo pequeno, Léo criança. Me diz qual foi... Você tem algum jogo que te marcou quando pequeno? Jogo? Você refere só a jogo de tabuleiro ou pode ser qualquer jogo? Tá, tabuleiro. Acho que o primeiro jogo mais sério assim, que eu joguei foi Catan. Acho que foi o mais importante, sem dúvida, foi Dominion, que veio logo depois do Catan. Mas eu já tinha uns 12 anos, acho que pode ser pequena, enfim, eu sou meio novo, mas eu tinha uns 12 anos. Então, acho que foi Dominion. Dominion foi o que eu mais joguei, assim. Acho que foi o que mais me impactou. O Catan foi porta de entrada, assim, para os jogos mais modernos, né? Daí eu comecei a pegar os clássicos e tal, e aí o Dominion eu joguei muito. Eu tinha o jogo físico, que eu jogava frequentemente, e online eu comprei, na época, até mudou o dono de quem tem a licença digital, mas eu joguei mais de 700 partidas assim online. Nossa! Sensacional. Começou bem. E qual você acha que foi o jogo que te despertou essa vontade de você querer, peraí, eu acho que dá para trabalhar com isso aqui? Teve algum jogo que você chegou e depois de você ter jogado, falou, cara, eu queria fazer um negócio assim, queria entrar nesse mundo? Olha, pra ser muito sincero, o meu foco desde sempre, mesmo quando eu comecei a jogar Catan, foi depois que eu já tinha começado a jogar Magic. O meu foco com jogos no geral, seja digital ou de tabuleiro, o meu foco era muito competição. Eu era jogador profissional de jogo digital na maior parte da minha vida. Então o meu foco sempre foi analisar o jogo, todas as variáveis dele, para conseguir ver qual era a melhor forma de conseguir executar o plano, para conseguir ganhar, né? Você queria ganhar, né? Exatamente. Então eu fazia isso desde sempre, e com as amizades que eu criei no Magic, na verdade o Fel principalmente foi quem meio que me descobriu, assim. Eu já ajudava ele testando os jogos da Ace, né? Eu ajudei ele com vários jogos que ele tinha feito antes, e eu sempre dava uns insights muito bons para ele, segundo ele. Eu não sei, de fato, porque eu não me lembro, nem me lembro como é que era. Mas, a partir disso, o Fel foi que me chamou para trabalhar com ele, porque por conta da experiência que a gente tinha tido. E quando eu fui, eu percebi que ter essa visão assim das variáveis, conseguir destrinchar bem as coisas, facilita muito na hora de criação. Claro que a parte criativa em si, né, para criar uma mecânica e tal, é uma coisa um pouco diferente, mas eu acho que
a hora que me despertou a curiosidade foi mais, por exemplo, criar decks, assim, criar elementos. Quando eu olhava para um jogo e via alguma mecânica ou alguma coisa que eu achava quebrada, eu falava, nossa, que tá muito mal feito, eu tenho que fazer um direito, sabe? Então, eu acho que era mais isso que despertou um pouco, mas o meu foco era muito mais essa parte de ganhar. Então, eu acho que eu comecei a realmente explorar isso quando eu comecei a trabalhar na Convini. Bom, você trabalhando como... Começou na Culmini, né? Já aprendendo e também trazendo o seu conhecimento de mundo, né? Me diz uma coisa, como é um dia de designer de jogos? Não sei se entendi a pergunta. Como é o teu dia? Como é o dia de um designer de jogos de tabuleiro? Certo. Bom, no caso, na Convini, meu cargo não é só de game designer, né? Eu também sou developer lá. Então, na verdade, depende do projeto que eu tô trabalhando. Mas, por exemplo, no He-Man, como que seria? Eu vou te falar desde o começo, assim. Quando a gente ainda não tem muitas coisas fechadas, a gente ainda estava explorando como é que ia funcionar a mecânica, qual o tempo de jogo, o público-alvo, explorar quem é esse público, a lore, né, por conta de já ter a IP, né, do próprio Masters of the Universe, a gente analisar o que tem ali. Tudo isso a gente era muito mais um estudo, então, tipo, passei horas, assim, assistindo, lendo o quadrinho do He-Man, isso no começo, né? Hoje, depois de já ter feito isso, muda um pouco, mas no começo é muito analisar, assim, ver o que a gente visiona do jogo, depois que tem o core do jogo assim definido, mecânica, como é que funciona cada coisa. Hoje em dia, por exemplo, eu fico fazendo cenário, então eu penso em alguma coisa que eu já vi em algum quadrinho ou no desenho, ou então penso num segmento assim, tipo pick and deliver, né? Coisas mais comuns, assim, missões no geral, e crio alguma coisa dentro do universo. Então, por exemplo, no He-Man teve essas etapas, né? Desde o começo, para conseguir ver, a gente tem a licença do He-Man, o que a gente vai fazer? Tá, a gente vai fazer um jogo que seja com miniaturas, porque, né, com mini, né, a gente vai fazer um jogo que tem combate, né, porque é importante, He-Man tem um lado e o outro, facções, então toda a parte como é que ia conseguir explorar o poder, essa progressão, né, para você ir ficando mais forte ao longo do jogo, e depois, quando já tem tudo isso definido, que é fazer os cenários, ver como é que vai ser cada cartinha, o balanço e tal, criar os personagens em si, balancear as cartas. Isso é um trabalho um pouco mais leve, essa parte de balancear, mas também tem um pouco da nossa parte de, tipo, não só trocar os números, mas às vezes mudar a carta completamente para conseguir passar a sensação do que o He-Man está fazendo ali, sabe? Então, acho que é mais isso. A parte criativa, assim, no design é mais isso. Conseguir criar, mas a parte criativa também muda, né? No começo é muito mais abrangente, genérico. Aí, quando a gente consegue ficar mais conciso, aí a gente vai criando só mais conteúdo dentro daquele universo que a gente criou. Você falou que teve que ler muito, né? Assistir a série e tudo mais, que deve ser um trabalho muito ruim, né? Você lendo, né? Horrível. Você já era fã, já conhecia, assim, já curtia, sei lá, de criança, enfim, esse universo, né? Esse lore do He-Man, ou foi uma coisa assim, nossa, agora eu vou ter que ler esse monte de coisa aqui, vamos lá, né? Pô, e aí, sei lá, ou gostou, ou então, tipo, beleza, mais um trabalho aqui, vamos lá. Como é que é a tua relação com o universo do He-Man? Quando eu era criança, meus pais, eles não gostam muito de televisão, então eu não tinha muito contato com televisão. Na verdade, na casa da minha mãe teve uma época, ela tinha uma TV tipo, bem antiga daquela de tubo, assim. Aí eu até assisti um pouco, mas a minha memória era bem vaga em relação a isso. Mas acho que eu não tive televisão, mas muito de internet, assim. O meu primeiro contato assim, com o He-Man, que eu me lembro assim, mais assim, de próximo, não, isso certamente, eu não estou dizendo isso para desmoralizar nem nada, porque depois de ver eu fiquei super entretido da parada, porque eu tive que consumir tudo, né? E foi muito prazeroso essa experiência. Mas meu primeiro contato foi com memes, muito comum, memes de He-Man, né? Tanto a parte da lição de moral do final da história, de cada episódio, quanto tem uma música que eu sei, inclusive a coreografia inteira, que é aquela que fizeram de paródia com o He-Man, né? Que é o Rei A, né? Que é Nascer, tipo, então, eu era vidrado nessa música por alguma razão. Ele faz assim, né? Inclusive já assisti o vídeo de 10 horas, assim, tipo de coisa, essas maluquices, mas isso foi o que eu conhecia antes, e também muito de cultura pop, né? Bastante cultura pop, o Skeletor, principalmente o He-Man também.
Mas à medida que eu fui começando a ver também alguns documentários falando sobre... Tem um documentário na Netflix que eu acho que foi muito bom também para o He-Man, que é o Toys Made by Us, né? Eu não lembro exatamente o nome, mas eles tinham um episódio que é dedicado para o He-Man, explicando como que eles faziam e um pouco do lore por trás. Então, bem legal isso também. Depois, para consumir o conteúdo em si, foi quando eu quando eu descobri que eu ia ser o designer do jogo. A gente ficou sabendo isso em dezembro de 2019, então tipo, faz muito tempo. Desde lá a gente pegou uma enciclopédia, a gente ganhou da própria Mattel, e eu comecei a consumir tanto o desenho quanto os quadrinhos, para todo tipo de coisa, né? Tanto para conseguir ter um pouco da ideia de como é que são os conflitos, as motivações dos personagens, mas também, por exemplo, eu acho que o que teve mais impacto, que eu até tive que algumas vezes revisitar algumas coisas, era para fazer habilidade. Porque, por exemplo, o He-Man aparece todo episódio, ele faz diversas coisas ao longo do negócio, mas tem alguns personagens que aparecem muito pouco, ele tem pouco tempo de mídia. Então, para poder criar várias habilidades diferentes, a gente tinha que revisitar para ver exatamente o que ele fazia, para não fugir muito, né? Algumas vezes a gente teve até que pegar um pouco de liberdade para poder criar, claro que é aprovado pela Mattel e, né, alguma coisa que fosse concisa com a propriedade intelectual, mas a gente às vezes tinha que criar, por exemplo, alguns personagens como o Mechanic. É um pouco difícil, né? Porque ele tem várias coisas que a gente consegue criar. Eu já consegui pensar eu me lembro que eu tinha criado 4 habilidades assim de primeira, mas a gente precisava criar 8. Então a gente tinha que revisitar, às vezes até pegar uma habilidade e conseguir fazer um pouquinho diferente, que torna a experiência diferente, mas que dá para você visualizar o personagem fazendo, né? Mas, bom, voltando, né, acho que eu fugi um pouco, mas o meu contato inicial foi, assim, muito criança com um pouco de desenho, depois muito de cultura pop, assim, com memes e toda a parte que bem aparecer, assim, na internet, né, por conta de ser bem presente, né, a galera dos anos 80, 90 e tal. E depois, quando eu fui, de fato, fazer o jogo, que eu peguei firme, assim, para poder entender melhor. Bom. E no teu processo criativo, como é que ele funciona? Processo criativo, analítico de jogos, ou como você lapidou as regras do jogo, assim, mais um pouquinho do He-Man, ou no geral, nos jogos como você trabalha, né? Como é que é o processo? Você começa, às vezes, pelo tema, ou pela mecânica? Acho que depende muito do jogo. Eu vou dizer que eu acho que a parte que eu me saio melhor é mais na parte analítica, principalmente quando já tem coisas definidas. Por exemplo, se já tem definido, tem miniatura, tem onboard, é de turno e é combate. Eu acho que daí eu consigo pelo menos fazer coisas muito bem. Mas, por exemplo, no caso da Comini, né, a gente faz muito jogo que tem IP. A gente faz licença da Marvel, faz licença do He-Man, faz licença de alguma coisa. Então, daí já vira um design mais top-down, né? A gente já tem algumas restrições, né? Tipo, vai fazer o jogo do He-Man, eu não posso fazer um euro que não tem interação, né? Tem que ser alguma coisa que seja dentro do tema. Então, a gente visualizando o que as pessoas esperam, a gente vai fazer um jogo. Tem dado, tem combate, tem as miniaturas que são muito maneiras, né? O jogo, tipo, o próprio He-Man, né? A propriedade intelectual já vem desde os bonecos, então era muito necessário ter um aspecto físico, né? Então, nesse caso, a gente já tem meio que uma restrição, né? Tipo, não restrição, mas tipo, algumas linhas para seguir, né? E daí a gente já começa a criar top-down. Tem vezes que os jogos são um pouco diferentes, por exemplo, Gizmos ou então Sugar Blast, são outros jogos da Comini. A gente fez o jogo meio que do zero. Assim, no caso, eu não fui designer, mas eu participei do processo, né? Fui o dev, no caso. A gente tem um pouco mais de liberdade. Eu lembro, por exemplo, no Gizmos, quando a gente pegou o primeiro jogo do Phil Walker Harding, a gente tinha um jogo que era meio que Civ, assim, e era só cartinha. Aí o Marco Portugal, que é o dev genial, também trabalha na Comini, ele teve a sacada de fazer as energias virarem bolinha de gude. Então a gente pode fazer essas coisas quando o jogo não tem tantas limitações de tema, né? Então a gente ainda estava fazendo uma coisa que era um jogo de recurso e engine building. E aí dá pra gente fazer algumas inovações. Mas no caso do jogo, a gente pegar Marvel, a gente meio que já tem algumas coisas pré-definidas. He-Man também. Então depende muito do jogo qual é a proposta. A gente várias vezes tem liberdade para fazer, mas às vezes quando a gente pega só a licença de um jogo, a gente já tem algumas linhas que precisam ser seguidas, né? Até para a própria empresa, a Mattel, por exemplo, aprovar o que a gente vai fazer com o jogo, tem que ser alguma coisa bem feita e que seja, né, fiel à franquia. Então, são diretrizes para serem seguidas, é verdade. Isso. Obrigado. Até porque tem que ter uma
Vocês estão trabalhando com uma coisa que já foi pré-definida, né? Já tem uma base de fãs ali. Então, se você trouxer uma coisa muito diferente, muito fora do tempo, pode, né? É Sim, claro, com sempre vai ter certeza. gente nova chegando, sempre vai ter, não conheço isso aqui. Mas você também tem que ter aquele fã chato nerd, né? Que vai Com ficar, certeza. tá aqui, não tá aqui nem. Por falar nisso. Diga. Não, eu só concordando com você, porque até a própria, por exemplo, a Mattel, então a Disney, não quer que a Marvel seja deturpada por conta de um jogo. Às vezes a pessoa que não conhece vai lá, pega o jogo como a porta de entrada para aquela franquia. Ela vê e não gosta, pode pegar mal, entende? Então, tipo, eles querem que seja fiel, porque senão pode ser ruim para eles até, sabe? Mas... Cuidado com o produto, né? Esse cuidado. Isso nós vemos pelos produtos da Simon. Rapaz, você vai ver o Song of Ice and Fire. Cara, é lindo, sabe? Você joga, você sente o livro. Ou o Marvel United. Nossa, ele é um jogo com uma mecânica bem simples, mas quando você vê os combos que ele faz, você vê, nossa. Eu vou te falar aqui. Eu nunca fui fã de He-Man. Tá? E você sabe que você está errado, né? Eu sei. E aí eu vi o jogo, porque o Zé Fernandes me falou, cara, tu viu que vai sair? Meu Deus, deixa eu ver. E eu não queria nem ver esse anime novo, esse desenho novo que saiu agora. Aí eu vi o jogo, né? Eu vi o jogo. Pô, interessante. Pô, Zé. Aí, Zé. Pega, Zé. Não. Olha lá, olha o diabo aqui. E, cara... Compra o jogo. O jogo do He-Man, ele já me fez me interessar mais pelo He-Man, e aí eu fui ver o desenho animado que tá lá, que novo. E eu curti muito, porque eu... não vou ver não. E aí, pronto, acabou. O bichinho picou e obrigado, viu, Léo? Obrigado. Fico feliz. É uma ótima franquia. Eu, pelo menos, no processo de ver tudo, eu gostei muito. Pois isso aí é uma coisa que ficou assim, né? Teve um buzuzu, né? Que foi esse... Tem dois, na verdade, né? Dois desenhos recentes do He-Man na Netflix, né? Já tinha um anterior da She-Ra, né? Que fez bastante sucesso, mais recente e tal. Você que teve essa maratona, essa overdose de He-Man, você curtiu essas novas pegadas, assim, diferentes, com um protagonismo mais feminino, né? Também se você falar que não curtiu, você vai ser cancelado agora, aqui. Seu machista. Então você fala que gostou. Na verdade, assim, eu até consumi. Na verdade, o que eu ia falar antes a gente pegou a licença, na verdade, inicialmente, a licença que a gente tem são dos bonecos, né? Então, exatamente, da linha de brinquedos, né? Isso, a da linha de brinquedos clássica. Ou seja, tem vários personagens que nem se a gente quisesse a gente podia botar. Mas a gente pegou a linha de brinquedos clássica. Então, o que acontece? A gente usa outras mídias para poder se inspirar para fazer cenários, personagens, habilidades, mas o que a gente deu mais foco, principalmente, é que o público de board game e que a gente achava que ia consumir o He-Man ia ser mais a galera que consumia os quadrinhos e a primeira versão, o primeiro desenho que saiu, né? Então, o que a gente focou mais de absorver de lore foi isso. Eu também consumi a parte, as outras, né? Teve uma que saiu em 2000, que era um pouco um desenho também um pouco mais bonito, mas é que muda várias coisas da lore e também algumas habilidades, né? Assim, eu tô sendo um pouco drástico, não muda tanto, assim, mas muda algumas coisas, tipo a origem e tal. O da She-Ra, por exemplo, eu não consumi. Eu nem cheguei a ver, mas o Revelations eu assisti, eu gostei, foi bem legal. O da She-Ra, na verdade, eu não tenho certeza se a gente foi fiel ao novo que saiu, mas várias habilidades que a gente pegou foi dentro do que veio do primeiro desenho. Na verdade, eu acho que até o visual era um pouco diferente dentro do desenho novo que saiu de algumas personagens, porque ela tem que usar a espada e escudo, porque é o que tem na linha original de brinquedo. Então, então é diferente um pouco, assim. Mas a gente consumiu, por exemplo, teve algumas coisas que a gente até foi pegar da She-Ra do desenho novo, para pegar a habilidade das outras amigas dela, porque tem algumas lá que são muito difíceis de fazer. Tipo, a Perfuma tinha, tem que criar 8 habilidades, né? E aí, o que eu posso criar com 8 habilidades do que apareceu? Porque no desenho ela aparece muito pouco, sabe? Mas, para ser muito sincero, não teve nenhum
conteúdo em si que eu não gostei. Não teve nada que me afetou tanto, não, na verdade. Acho que foi bem prazeroso, assim. Teve algumas coisas, a gente foi mais overlook, assim. Eu olhei mais pessoalmente, porque eu gostei da franquia. Como eu falei da She-Ra, assim, a gente nem chegou a pegar a ferro e fogo para poder fazer o jogo. E nem o outro desenho que saiu dos 2000, que até foi descontinuado, né? O que a gente deu mais foco foi os quadrinhos e o primeiro desenho. Ainda bem que vocês não pegaram o He-Man do futuro, lembra? Aquele He-Man 2, aquele que era espacial. Sim. A espada dele parecia um pé de cabra. Aquele era brabo. Era brabo. Mas o Revelations, na real, também nem entrou, porque a gente, quando estava no processo de criação, tipo, a gente até teve o Kickstarter no fim do ano passado, né? Mas quando lançou o seriado, a gente não teve acesso, e também a gente já tinha feito uma parte do jogo. Então, assim, também não influenciou tanto na parte de criação. Essa questão de vocês usarem a licença dos brinquedos, né? E é claro, você está falando que vocês pegaram também elementos de outras mídias, mas essencialmente o visual é voltado, né? É todo baseado na licença de clássica, né? Dos bonecos, dos brinquedos, da linha de brinquedos, né? Que é pelo que a gente está falando aqui, né, gente? He-Man é muito bonito, muito legal, mas a gente quer vender bonequinho. Inclusive vocês também querem vender bonequinhos para a gente jogar. Mas com uma regra também. Isso foi uma decisão da Simone, foi uma coisa da Mattel, é isso aqui que a gente tem, façam com isso aqui. Essa decisão de usar a linha de brinquedos em vez de, sei lá, alguma coisa mais voltada para o desenho. Como é que foi? De onde surgiu isso? Quem decidiu isso? Quem achou melhor? Olha, para ser muito sincero, eu não faço parte dessa parte, né? Eu não... Geralmente é outra parte da community que faz essa negociação. Eu imagino que tem uma série de razões, eu vou especular aqui, mas eu não sei de fato qual foi a razão em si, tá? Mas, por exemplo, já existem outros jogos do He-Man, board game, ou então até outros tipos de jogos. E a licença geralmente pode ter conflito dependendo do que eles liberam. Então, por exemplo, se eventualmente eles já tivessem feito algum jogo licenciado no desenho especificamente, eles não poderiam fazer a mesma licença para a gente. Então, eu não estou dizendo necessariamente foi isso, tá? É porque eu não fiz parte desse processo. Mas eu sei que, por exemplo, no caso do... Eu não sei se eu posso falar essas coisas. Eu vou só chutar, tá? Em outros casos, assim, às vezes um jogo já lançou em outra empresa. Então, para a gente poder fazer esse jogo, a gente tem que pegar de alguma outra forma, sabe? Às vezes tem um filme e tem um livro. Aí o filme já foi feito, a licença. A gente pode fazer do livro, coisa assim. Então, depende um pouco. Eu não sei exatamente como foi o caso do He-Man específico, porque realmente não faz parte do meu trabalho. O que chegou é só, a gente pegou a licença e aí a gente começou, eu já voluntariei para poder trabalhar, porque eu fiquei empolgado, e aí eu já comecei a estudar e tal. Mas mesmo a própria Mattel, ela dá liberdade criativa para a gente usar as outras mídias para se inspirar. Mas por isso que todos os personagens são fiéis ao que eles eram no brinquedo. Tipo, às vezes o personagem usa espada e escudo, mas em nenhum momento do desenho ele usou. Mas ele tem que ter espada e escudo no negócio porque é do brinquedo. E você falou que, filme, anime, desenho, quadrinho. Aí eu vou te fazer uma perguntinha. Você teve de estudar, né? Tem aqueles livros imensos de tudo, né, deles. Você também assistiu ao filme do Dolph Lundgren? Não. O He-Man, Masters of the Universe? Acho que não. Esse filme live action. É um live action. Não, certamente não. Poxa, então, pô, vai atrás, cara. Vale a pena? Tá bom. Eu nem sabia, na verdade. Cara, é tosco, mas é legal, sabe? Pô, tem a Courtney Cox, pô. Legal. Fã de Friends, pô, ela novinha ainda, lá, Dolph Lundgren. Pô, legal. Eu vou procurar. É maneiro. É porque, assim, vou ser muito sincero, eu até, além de consumir o conteúdo, eu lurquei em vários wiki que tinham, né? O fandom e outros wiki para poder ficar vendo, né? Entender mais do He-Man. Mas eu nem cheguei a achar esse filme, tipo, no fandom, pelo menos não tem nada, nenhuma referência. É um negócio que não tem nada a ver com o He-Man, na verdade. Podia ser outro nome. Mas tá lá, eu acho que tem o seu valor. Não, eu gosto da franquia, eu vou procurar. Eu gosto. Vai lá, que
Nem para você falar assim, putz, tá bom, assisti. Tá bom, era isso. Não, com certeza. Mas eu acho divertido, eu acho legal. Acho uma nova roupagem, uma nova ideia, assim, que não deu tanto certo, mas tá lá. Você está falando sobre as equipes, né? Você falou da equipe técnica, a equipe que faz isso, aquilo. E no desenvolvimento do Masters of Tyrian, você e o Michael Shinall trabalharam juntos. Como foi essa parceria? Eu e o Michael, a gente trabalha juntos faz muito tempo. Eu entrei na Comini em abril de 2017. Acho que desde então, acho que 90%, talvez 80% dos meus projetos que eu trabalhei foi com ele. Então, desde o primeiro que foi o Smog, depois a gente trabalhou junto no Song of Ice and Fire, que daí eu fui o primeiro dev, né, com o Fábio Tola. Então, desde aí a gente já ficou anos assim juntos. Depois a gente fez Bloodborne juntos. E agora foi o He-Man. Mas a gente já trabalha junto há muito tempo, a gente é bem próximo. Mas, bom, ele é uma pessoa que tem certas características, vamos botar assim. Mas foi bem tranquilo. Eu já sei como lidar com ele e ele comigo, né? Eu também não sei se sou tão simples de lidar, mas foi legal, né? Foi, acho que a primeira vez que eu fiz um design com alguém, né? As outras vezes que eu fiz design na própria Comini, geralmente eu fazia sozinho alguma coisa, se fosse uma expansão ou então algum elemento do jogo, mas era muito mais separado. Quando vai fazer um jogo que o design é feito por duas pessoas, é muito importante que a gente concorde em todos os processos, né? Ou então haja concessões. Mas a gente já tem uma sinergia bem boa, então foi muito tranquilo, para ser muito sincero. Todo dia tinha um negocinho novo, eu falei, meu Deus. Eu até mandava lá no chat. Pô, legal, eu curto muito quando ele explica alguns jogos, ou ele tá jogando. Eu deveria ter feito isso? Pois é, mas ele mexeu. Aí ele parece um ator. Ele é bom. Engraçado. Vai lá, Zé. Léo, na parte do desenvolvimento, que é isso que é o que você falou pra gente que você faz, né? De balancear a carta, criar mecânica, né? Criar esses poderes aqui desse personagem, ele vai fazer tal coisa. Qual você acha que é a parte, assim falando também especificamente do Masters of the Universe, mas se você quiser lembrar algum outro jogo que você tenha feito que teve isso, qual você acha que foi, assim, uma regra ou um aspecto do jogo que você achou mais desafiador? Assim, tipo, caramba, esse eu fiquei 2 semanas quebrando a cabeça nesse troço aqui, mas finalmente saiu. Você lembra, assim, de algum momento desse? Sim. Acho que até do He-Man mesmo dá para dizer. Mas... então, no He-Man a gente tem até os desenvolvedores, no caso eu sou designer, mas com certeza a gente ajuda muito, né? Porque ele já trabalhou no jogo durante anos, né? Então, para entregar para eles também ajuda, mas principalmente eu, que gosto muito dessa parte, eu com certeza dou bastante meu input assim, na hora do desenvolvimento. Mas, para mim, as partes mais difíceis são quando não é uma coisa muito necessariamente uma matemática lógica óbvia, assim. Por exemplo, tinha uma habilidade que a gente tinha feito para o Skeletor, que era a última habilidade mais forte dele, que se ele rolasse 6 no dado, né? Porque ele tem 6 dados, se ele acertar uma face nos 3 dados, ele instantaneamente mata o alvo. A chance disso acontecer é muito baixa. Então, quando eu fiz, inclusive, essa habilidade, eu pensei, bom, acho que é bom isso aqui, porque, assim, dá um elemento que mostra... A habilidade tinha outras coisas, mas essa é uma das coisas desse poder, né? Ele dá esse elemento que fala um pouco do Skeletor, dele lidar com essa parte, né? Dele morto-vivo, conseguir matar instantaneamente, uma parada bem flash. Então, assim, é bem legal, né? Na parte de design, assim, a pessoa vai olhar e pensar, caraca, esse poder é bem legal, eu quero fazer isso, o Skeletor matar direto o He-Man, insano. Mas na hora que a gente foi balancear, por exemplo, é muito difícil. Por quê? Porque apesar de ser matematicamente improvável que ele fosse tirar 3 acertos críticos nos dados, na situação que isso acontecia, quebrava muito o jogo, sabe? Por mais que fosse 10% das vezes que ia acontecer, eu não me lembro o número exato. Quando acontecia, era muito ruim. Então, por mais que agora eu esteja usando números, tem outra coisa também que é o sentimento do jogador, né?
quando você faz isso, a pessoa que está jogando ali de cara, ela pode pensar, caraca, eu sou muito bom em maneira de escolher essa habilidade e conseguir matar o cara. Mas o cara que está morrendo, ele acabou de se levantar, full life, voltou ali, tomou o KO, vai pensar, caraca, que jogo frustrante. Então, por exemplo, isso eu acho que é muito difícil balancear, porque traz outras coisas que não são só matemática, né? Tipo, por mais que seja raro isso acontecer, quando acontece, é frustrante para um dos lados, e nas vezes que não acontece, você vai ficar... O jogador que não conseguiu, ele vai pensar, caraca, que saco, não sei o quê. Então, acho que do He-Man esse foi o melhor exemplo que eu consegui pegar, mas outra coisa que eu acho muito difícil eu não sei se já jogaram Rising Sun. Já jogaram Rising Sun? Tem a parte dos... na hora que você vai para o combate, sim, você faz um leilão. Leilão não, você aposta, né, em cada habilidade lá para ver qual que você vai resolver. Que até se repete em outros jogos da mesma trilogia do Eric Lang. Essa parte de números que são bid, eu acho que é assustadoramente impossível de balancear de uma forma que seja divertido. Porque, bom, enfim, eu acho muito difícil. Eu não vou me adentrar muito, senão vou começar a falar um monte, mas eu acho leilão de uma parada que os recursos são meio escassos, mas vai ter situações que pagar 3 é muito e situações que pagar 20 é pouco, sabe? É muito esquisito isso para mim. Acho que para conseguir balancear isso de uma forma que seja simples é muito difícil e eu acho que é a mecânica que eu menos gosto de trabalhar. Quando eu vou usar, eu até, assim, dá para pensar ali, mas ainda assim é muito complexo, na minha opinião, porque não é simples a matemática. Eu, pelo menos, não consigo enxergar. Mas acho que essas duas coisas acho que é o mais difícil. A impressão do jogador, por mais que às vezes não seja matematicamente forte ou quebrado, né? E essa parte de leilão. Qual elemento do jogo que foi mais divertido ou que a equipe teve mais orgulho de fazer, de produzir? A equipe inteira ou você disse só o design, eu e o Michael? Você falou aí que às vezes tem uns negócios que vocês veem assim e falam, pô, isso aqui é matematicamente tá certo, mas não é divertido, não ficou divertido, assim, tá chato. Essa agora é justamente o contrário. O que vocês falam? Caramba, isso aqui vai ser muito maneiro quando a gente jogar. Pô, quando o pessoal jogar, a galera vai se amarrar muito e tal. Ou então uma coisa que vocês, assim, tinham um problema e aí vocês... Caraca, a solução é essa. E aí, putz, é isso, deu certo. Aquele que todo mundo levanta, é isso, conseguimos e tal. Acho que aconteceu várias situações dessas quando a gente estava fazendo habilidade de personagem, assim. Teve uma que eu acho que foi a que mais me remeteu, assim, foi uma habilidade Mas teve uma habilidade vermelha que é a mais forte lá, que a gente foi criar, que ele copiava os personagens dos outros. Isso já, pra gente, já era insano, porque a ideia de você conseguir copiar personagens de outro a habilidade de outro personagem com o teu e fazer ele usar bem seria muito maneiro, né? Só que a gente tinha um problema. Por exemplo, tem algumas habilidades, por exemplo, do He-Man, ele fica no último nível, ele entra em cima do Battle Cat, sabe? Tipo, e aí, como é que você vai copiar essa habilidade? Você não tem como pegar a miniatura do Oracle, por exemplo, em cima do Battle Cat, né? Ou então replicar essas coisas. Então, uma solução que a gente deu para isso foi conseguir alterar um pouco os nomes. Tipo, a habilidade fala, você copia a habilidade, só que você altera todos os nomes que tem na carta pro do Oracle. Essa é uma legal. Pode ser que agora não esteja tão divertido, mas na hora a gente ficou muito empolgado. Outra que foi legal também foi o Castelo. O Castelo, esse foi com certeza, da equipe inteira, não só design, com certeza foi o que a gente mais gostou. Quando a gente soube que ia dar para fazer o Castelo, a miniatura do Castelo, e que ele ia ser daquele tamanho que a gente conseguiu fazer, e bonitinho, detalhado, a gente ficou em transe, assim, sendo muito sincero. Era a parte que a gente mais queria, desde o início, em 2019. Quando a gente conseguiu a licença, a gente falou... Eu falei, primeira coisa, a gente tem que ter o Castelo. Não tem como, tem que ter o Castelo. E aí a gente estava vendo se ia dar para fazer, porque a primeira vez que a gente fez uma miniatura grande, né, na Comini foi o Cthulhu, que parece um gnomo de jardim, né? E isso teve uma série de problemas, né? Uma repercussão, porque era limitada, era muito cara. Então, a gente, para poder replicar isso em algum jogo depois, a gente teve que fazer vários estudos. No caso, não é a minha parte, mas a gente não sabia se ia conseguir ter ou não. Só que eu achava que ia ser muito importante que tivesse, porque a galera que gosta do He-Man comprou o castelo, quando o brinquedo do castelo que abre, que tem a portinha, não sei o quê, ia conseguir ter essa cara. Então, tipo, essa acho que foi a parte que a gente mais ficou feliz, assim. Mas do design eu tava pensando... Eu também. Então, acho que era muito bom, assim. Acho que era a parte mais importante.
mas do design que eu tava falando, eu falei da habilidade porque essa eu me lembro foi uma que não marcou muito, mas teve outras habilidades que eu me lembro que a gente fez bastante. Teve uma que é bem legal, que a Frosta. Tá. A Frosta, ela tinha uma habilidade que a gente... Frosta é uma personagem que não aparece tanto já, não tem mídia tanto dela. Então a gente teve que criar algumas habilidades. Mas o que ela fazia? Ela congelava, ela conseguia jogar bola de gelo, bola de neve e tal, essas coisas, e essa habilidade. Então a gente tinha que fazer a habilidade da mais forte, né? Essas geralmente são as mais difíceis, porque você tem que olhar e pensar, caraca, isso é muito personagem, isso é muito maneiro. Tipo, quando você vai escolher o personagem para jogar, você vai pegar os personagens e vai olhar as habilidades. Então a gente quer que quando você olha para cada personagem, você pense, caraca, isso aqui vai ser muito maneiro, eu quero jogar com isso. Então todos os personagens têm que ter uma parada muito tipo, tchan. Aí a gente chegou na última dela, e aí tem uma parte em um desenho que ela pega um canhão e ela começa a tirar bola de neve das pessoas. E aí a gente lançou uma habilidade que ela consegue, né, a última, que é o canhão de bola de neve. Que ela faz 3 ataques de 5 dados, ou seja, muito forte, em qualquer lugar do tabuleiro que não seja numa ruína, que né, não está coberto. E aí ela ataca, 3 vezes, é muito maneiro. Essa foi outra legal, assim, que a gente criou. Foi bem da hora. Jogo, chega logo. Chega logo. Isso aí é um negócio legal, porque, quer dizer, legal pra gente, mas deve ter sido muito complexo para vocês, muito trabalhoso, justamente isso, né? Você acabou de falar de uma personagem que aparece muito pouco, né? Sim. Então, deve ter sido assim, como é que foi essa pesquisa justamente para conseguir esses, né? Como você falou, né? Tipo, às vezes tinha um personagem que aparecia 1, 2 vezes, e aí a gente tinha que, putz, de onde eu vou tirar 8 habilidades para esse cara, né? Como é que foi essa pesquisa? Vocês receberam material deles lá, ou você falou, né? Vocês tiveram que ir atrás também? Foi... Porque assim, você fazer uma do He-Man, né, é mais tranquilo, né? Pô, ele aparece em todos os episódios. Agora, pô, você fazer da Frost aí, que é... Quem? Frost, Famosa quem? Pois é. Então, eles deram eles têm um suporte, assim, pra ser muito sincero, a pessoa que faz a negociação executiva, ele não sabe, ele não viu tudo também do He-Man, né? Eles tinham um expert lá da Mattel que conseguia ajudar um pouco a gente, mas ele era mais quem aprovava ou não as coisas, para ver se era fiel ou não à franquia. Eles deram, quando a gente conseguiu a licença, uma enciclopédia, tipo, eles falaram, esse daqui, se você comprar isso aqui, esse material aqui, a gente concorda 100% com ele. Mas, de resto, a gente fez muita pesquisa nossa, assim, de conseguir ver todas as mídias que a gente achava que fosse ser relevante para conseguir tomar essas escolhas. Então, foi mais assim a gente tendo que ver as mídias para poder escolher. Mas algumas vezes, como a própria Frosta, por exemplo, a gente teve que criar. Mas, por exemplo, o Spout, né, que ele tem a cara de elefante, que ele é robô, que ele também é bombeiro. A gente até conseguiu fazer umas habilidades para ele. Tem uma parada que ele solta vapor, tem uma que ele solta água, ele solta água bem fina para cortar as coisas. Mas, por exemplo, a gente foi lá e criou uma que ele solta... Ele até solta gelo também no próprio desenho, mas o vapor que a gente criou. E aí a gente criou que ele soltava vapor. E aí tem algumas coisas que a gente tem que criar. E até a própria Mattel aprova, porque é palpável, né? Não é como se a gente estivesse falando, tipo, o He-Man está soltando um Kamehameha. Tá. O que He-Man talvez fosse até palpável, mas assim, não é como se fosse o Battlecat tocando guitarra, entendeu? É justo, né? Ele já solta água, ele solta água quente, ele solta gelo, ele consegue alterar o negócio e solta vapor. E a gente consegue criar uma parada que ele cria uma fumaça que aí esconde, enfim, é legal, assim, sabe? Mas depende muito do personagem. A gente, às vezes, teve que pegar um pouco de criatividade nossa, passar, claro, pela Mattel, para ver se era fiel, se não era tão tipo, tão stretch assim, e aí a gente conseguia fazer. Então, talvez muita liberdade era difícil, porque a gente criou umas 20, eu acho, pro He-Man, mas a gente teve que ficar só com 8. Escolher, a gente foi mudando, Aí, por exemplo, algumas habilidades a gente foi fazendo uma distribuição também, porque tem algumas condições do jogo, né? Tipo stun, ou então você conseguir roubar energia, esse tipo de coisa. Aí a gente foi tipo, o He-Man ele consegue fazer tudo, então tá, a gente vai distribuir um pouco, tá? Esse aqui vai ser o foco do Ram-Man, então, esse aqui vai ser de outro, e esse aqui vai ser o do He-Man, sabe? Aí a gente ficou com as habilidades, mas...
Olha, criar jogos, né? Criar jogos. O He-Man, ele tem várias maneiras de jogar, né? Ele tem os jogos que eu tenho visto. Criar jogos com vários modos de jogo é mais fácil ou mais difícil de fazer? E jogar com os vilões é legal? Para variar assim um pouquinho. Eu vou jogar como Skeletor, sabe? Eu só queria... A primeira pergunta que você falou, criar vários modos de jogo, o que você quer dizer com isso? Tipo... Sim, tem jogos que é full co-op. Aí, por exemplo, o jogo tem um Siege, né? Que você tá tentando defender lá o castelo. Pô, eu adoro Siege. Eu não tenho nenhum jogo de Siege mais. E agora tem um no horizonte, por exemplo. Entendi. Show. Acho que quanto mais jogo, fica um pouco mais difícil, né? A gente tem que criar mais coisa e ainda ter que se... respeitando o universo que a gente criou, né? As mecânicas, usar a maior parte. Claro, criar algumas sessões para poder criar esse novo modo de jogo, mas a gente já usa grande parte do que já é o jogo base, né? Claro que a gente cria toda a parte do castelo para fazer o Siege, mas tem que respeitar esse universo. Então, ter mais modos de jogos certamente deixa mais complexo criar e deixar eles divertidos, né? Porque a gente não vai também criar um negócio que seja só, tipo, olha só, temos isso aqui, sabe? A gente nunca faria o castelo se a gente não acreditasse que o conteúdo que vem do castelo fosse legal, porque seria injusto, né? Eu acho vacilo, pelo menos, quando tem isso. Mas da parte de jogar com os vilões, tem dois lados, né? Tem os jogadores e o Nemesis, né? O controller, né? Que a gente chama. O que acontece? Todas as cartas, independente se for vilão, herói, neutro, ele tem dois lados. Tem o lado que ele é como se fosse o player e o lado como se fosse o controller. Então, você pode, por exemplo, jogar do lado do co-op com os vilões. E aí o lado que só tem um jogador jogando, seu He-Man. Os bonzinhos, né? Enfim, Heroic Warriors. Então, isso vai mudando dependendo de qual personagem mas eu vou te dizer, a sensação com todos os personagens, independente de qual facção eles são, é muito similar. Todos são bem divertidos, pelo menos de quem testou e da minha concepção, que é um pouco enviesada, mas eu realmente acredito que sim. Todos são bem parecidos, porque eles têm as mesmas variáveis, né? Ainda é um combate. Então, o que a gente tem que fazer é conseguir, dentro daquele universo de hexes, miniatura, combate, energia, e completar os cenários, isso faz muita diferença, eles serem divertidos, né? Por exemplo, tem algumas situações, por exemplo, o que define o que você ganha o jogo é o cenário, né? Então, por exemplo, vai ter um cenário que é Siege, por exemplo, você tem que proteger algum personagem, ou então passar o pick and delivery, tipo, jogar daqui para cá. Se você vai ter que levar uma coisa de um ponto para outro, personagens que têm mobilidade muito grande é melhor. Então, personagens que têm mais mobilidade são melhores nesse cenário. Mas agora, num cenário que você tem que proteger um castelo, por exemplo, que fica parado, o personagem que tem mobilidade pode não ser tão bom. Então, tem um pouco... É claro que todos são feitos para conseguir funcionar em qualquer cenário. Só estou dizendo que tem cenários que são... tem alguns personagens que se destacam mais, né? A maior parte deles não tem um vínculo específico com alguma coisa, seja mobilidade ou ataque e defesa. Geralmente todos são bem variados para conseguir, independente de qualquer cenário. Mas, por exemplo, o Oracle, por exemplo, ele é muito bom de ataque à distância. Então, né, e ataque melee ele é ruim. Então, em cenários que você tem vantagem de terreno, né, você já começa na pedra, então se você está vindo pessoas de longe, ele se destaca um pouco mais. Mas todos os personagens foram testados e feitos, pensados em todos os cenários. Mas a gente sempre pensa nisso, né? Criar um personagem que naquele cenário ele vai pensar, caraca, isso aqui faz mais sentido. E às vezes até alguma coisa que a gente viu do próprio desenho. Tipo, uma hora não foi o He-Man que solucionou o mistério e alguém ajudou ele, essa pessoa provavelmente vai ser mais útil naquele lore ali específico que a gente criou, né? A narrativa. Léo, quando a gente fala, principalmente hoje em dia, né? Somente no momento que estamos gravando isso aqui, quando a gente fala em Kuminin, Simon, a gente lembra de Zombicide. Não tem como, né? Com certeza. Afinal, é o carro-chefe da empresa e um jogo que trouxe muita gente para o hobby, que trouxe muita gente para o mundo de jogo de tabuleiro, e vocês podem ter orgulho disso com certeza, né? É um jogo que está se expandindo cada vez mais, né? Então vocês estão com temas. Agora estamos aí com Marvel Zombies, e estão inclusive colocando
propriedades intelectuais, né? Unindo já a mecânica de vocês com a propriedade intelectual, enfim, né, famosas. Então, tem duas perguntas. Primeiro, o Zombicide, ele é um jogo assim, mais, vamos dizer assim, mais punitivo, vamos dizer assim, né? Se você morreu, né? Já o He-Man, ele é uma coisa mais, como você falou, ele é voltado para o cenário. Então, o que diz que o jogo vai ter, que a partida, né, vai terminar, é o objetivo do cenário. Não é uma coisa assim, morreu, ele, na verdade, ninguém morre, né? Em He-Man. Até porque nem pode, né? Exato, você tem um respawn, até porque é uma coisa assim que também é, nossa, caramba, morreu o He-Man. Pô, não, isso aí é só no desenho novo aí que tem, mas ele volta. Então, você acha que foi uma isso, então você está falando que não foi uma escolha assim de vocês, tipo, nunca passou tipo, caramba, não, vamos fazer tipo o Zombicide, morreu, acabou, é isso aí. E a minha segunda pergunta é, já que temos propriedades intelectuais sendo integradas ao Zombicide, teremos outras propriedades intelectuais com Zombicide? Talvez um Zombicide Eternia ou algo assim? Fica a questão aí. Eu não posso responder essa pergunta. Se não pode responder, é porque tem coisa aí, Manique. Eu conheço essas pessoas. Eu não posso afirmar nem que sim, nem que não. Porque... Olha, aí que gente... não, eu não estou realmente dizendo nada com isso. Porque eu já respondi isso antes e, por exemplo, não aconteceu. Já respondi isso antes e aconteceu. Então, realmente não posso dizer. Assim, como você falou, já aconteceu em outros casos a gente pegar licença para fazer com o Zombicide, né? Então, assim, eu acho que é possível, vendo de fora assim, se eu fosse analisar, acho que é possível, mas eu não consigo dizer que vai acontecer ou não. De verdade, eu não consigo. Realmente, porque não sou nem eu que decido essa parte. Mas, da primeira pergunta, você consegue repetir ela? Eu acho que eu fui escutar a segunda já, foi direto. Essa coisa de... Tá vendo? Ficou nervoso. Essa coisa dessa diferença, né? Por exemplo, do Zombicide, que é o carro-chefe de vocês, de ser um jogo assim, apesar de ser um jogo ainda família, né? Ser um jogo assim mais cutthroat, né? Que se demole aqui, morreu, acabou, amigo. Então você pode morrer em 2 rodadas aqui, se você demole, você morre, acabou a partida. Esse do He-Man não, é um negócio mais voltado ali. Como é que é? Vocês chegaram a pensar assim, não, vamos fazer tipo, matou, morreu, já era, ou então não, foi um negócio assim, não, o personagem não pode morrer. Desculpa, agora eu me lembrei 100%. Então, eu acho que a gente já vai a gente com o Mini tem um histórico de fazer jogo de miniatura que seja mais de um jogador, né, co-op, né, principalmente que era necessário, né, no caso do He-Man, a gente até podia fazer tipo uma arena, que aí é 1 contra 1, e aí o He-Man bate no orco, mas é meio esquisito, né, então a gente meio que já achava que tinha que ter uma coisa meio que de times, facções, né, que você ia ter uma interação entre os jogadores, tinha que ter um aspecto co-op. E aí a gente, dado toda a nossa experiência já fazendo jogos, a gente, quando foi criar, eu e o Michael, a gente veio com a ideia de fazer 1 contra muitos, que a gente existe até em outros jogos, acho que não são explorados muito bem, aí a gente já queria fazer uma coisa muito diferente. Na real, assim, apesar de existir esse conceito de 1 contra muitos em outros jogos, acho que o He-Man, o Masters of the Universe, ele consegue inovar bem nessa parte, porque geralmente um erro que acontece muito nos outros é uma coisa de campanha, né? E aí cria uma experiência muito mais longa, né? Demorada. A gente cria uma situação que você consegue rejogar os jogos, né? Porque tem muito personagem, muitos cenários, mas a gente não te força a você jogar com as mesmas 4 pessoas, com o mesmo time e ir melhorando. Porque eu acho que é mais divertido, principalmente numa situação que a gente dá tanto conteúdo, as pessoas conseguirem indo variando. Então, foi mais de uma escolha minha e do Michael, assim mesmo. A gente meio que sabia das meio que restrições, né? Que nem eu comentei, que a gente tem as facções e tal, então a gente sabia que iria ter o co-op,
mas a gente também queria a ideia que não fosse só uma campanha, tipo, você joga com o He-Man, a trupe dele, e aí aí do jogo, né, inteligência artificial, vem com o negócio. Porque eu, particularmente, também é só uma coisa, eu acho que a inteligência artificial em jogo de tabuleiro geralmente é muito falha, ou muito complexa para poder funcionar direito. Mas, por exemplo, mesmo no Moonhaven, que é top 1 BGG, e não sei o que, tem cenários que a inteligência artificial quebra, né? Tipo, tem uma que é o personagem que ele fica correndo sempre 3 casas. Aí você tem uma forma de quebrar que você fica sempre 3 na frente dele, com todos os passos. Ele não consegue andar. E aí, tipo, você quebra, né? Tipo, acho que inteligência artificial é meio difícil de fazer. A gente consegue fazer isso no He-Man, tanto é que a gente tem o modo solo e o modo full co-op, que é bem feito para isso, mas o jogo foi feito já moldado para isso, porque quando é um contra muitos, o número de variáveis que a gente tem que colocar ali é um pouco diferente, né? Então, o jogo foi feito pensado nisso também, mas eu sinto que o core do jogo, assim, foi feito, claro, pensando no um contra muitos. O co-op, claro, foi extensivamente testado e funciona, mas eu acho que o jogo se destaca mesmo nessa parte que a gente criou, que é um contra muitos e sendo jogadores controlando, porque é muita escolha, né? Quando é uma inteligência artificial, a gente inclusive dá alguns cenários que sejam específicos para isso. Então você tira um pouco desse aspecto que teria de escolha para ser muito claro o que a inteligência artificial tem que fazer, que seria um desafio para os jogadores, sabe? Então a gente consegue fazer assim. Mas a escolha assim mais foi mais minha e do Michael dentro das restrições que a gente já tinha. Muito bom. Maravilha. Zé, temos uma pergunta a mais ou duas, Zé? Olha, eu queria, na verdade, falar sobre que esse jogo é uma quantidade de brasileiro inacreditável. Inclusive, na caixa do jogo, temos ilustrações de Felipe Massafera, um grande quadrinista brasileiro. E por falar em quadrinhos, no He-Man, no jogo, assim, perdão, no boneco original, vinha um quadrinho também do grande Alfredo Alcala, que é um quadrinista sensacional. Então, assim, de quadrinista, He-Man está muito bem servido até hoje. Sim, é porque tem muita pergunta que eu fiz, tem muita pergunta que o Zé fez, mas tem umas que eu gostaria muito que o Zé fizesse, porque, cara, tu adora o He-Man. E tem uma pergunta, né, que tá faltando. Ah, não sei se é essa, mas vamos lá. Bom, a gente tem o Castelo de Grayskull. É essa? Essa. Então, e aí eu fui lá, eu comprei quase tudo, né? Botei quase tudo lá, peguei a She-Ra e depois, pô, se vier o Hordak, putz, aí veio o Hordak. Cara, mais frete, vamos lá, já estamos aqui, vamos meter o pé na jaca. E aí eu fiquei esperando a Montanha da Serpente. Cadê a Montanha da Serpente, Léo? A gente tem o Snake Mountain, né? Tem a expansão com. Só não tem a miniatura. Olha, então, a grande realidade é que, por exemplo, quando a gente vai. Por que, por exemplo, quando a gente fez o primeiro Cthulhu, a gente viu que dava muito dinheiro. É caro para fazer, mas dá muito dinheiro, né? A gente consegue até tirar bastante lucro da parada. Mas uma coisa que a gente reparou, isso é mais questões de fábrica que eu, por exemplo, nem sei direito como funciona, é só o que eu escutei. Mas para poder fazer, a gente precisa que aquele molde em específico seja feito várias cópias para poder não sair tão caro. Porque, por exemplo, quando a gente fez lá o Cthulhu, a gente queria que fosse um colecionável, assim, de início, a gente nem achava que ia ser vendido tudo, porque isso é uma coisa tipo, você é super fã da comida, toma, pode comprar, a gente libera. Mas aí a gente viu que teve muita demanda e aí viu que para fazer mais ia ser um pouco difícil, porque naqueles que a gente ia vender de início, a gente não ia sair tipo, no lucro, a gente meio que ia sair no 0 a 0 ali, nem direito. E quando a gente foi estudar fazer isso para outros jogos, a gente viu que precisava ter certa quantidade de pessoas querendo comprar para poder fazer. E como você mesmo falou, as coisas já são bem caras, né? Se a gente for comprar tudo. Então, eu acredito, assim, não sou eu que sou o diretor de produção e que toma essas escolhas de como os produtos vão ser, mas, por exemplo, a gente sabia que o castelo era muito importante. Eu acredito que talvez uma motivação é que, tipo, talvez se a gente fosse botar 2 produtos que fossem muito caros por conta de todo o custo de produção, as pessoas não fossem dar prioridade para o castelo e talvez o outro não fosse tão comprado e por conta disso poderia
deixar as pessoas de pegar o Riz, por exemplo, todos os personagens. Então a ideia foi mais criar... Cada expansão tem a sua parada, né? Então a gente tentou incluir tudo de uma forma que o preço total, a gente sempre faz o estudo de quanto vai ser também o all-in do Kickstarter, né? Que geralmente as pessoas fazem, mas mesmo se a pessoa não fizer, o que mais essencial ela pega também. E aí a gente provavelmente deve ter chegado nesse custo e ficou ali. Eu imagino que provavelmente tenha sido essa motivação. Não, tá certo, porque daqui a pouco vem um chato, tipo eu, e fala assim, pô, cadê o Castelo da Sierra? Cadê o negócio do... né? E daqui a pouco você tem Eternia, né, dentro da sua casa, né? E aí... Eu tenho certeza que teriam pessoas que comprariam, mas o problema é que... sim, claro, não, tem sempre maluco pra tudo. Mas é que não é tão simples assim também. Mas, de novo, eu não sei de fato a razão, tá? Eu imagino que seja isso, dado não, claro, que eu faz já todo escutei. sentido. Mas quem toma essas escolhas, principalmente que vai fazer o castelo, por exemplo, também não sou eu. No caso o produtor do jogo Tá perdoado. Então. E os nossos as cabeças aí. Mas ainda bem que saiu o castelo, porque... Não, o castelo... Não, se não tivesse o castelo aí, realmente... Não, eu troco a Montanha da Serpente pelo castelo de boa. Sim, e eu falando com o Zé. Zé, você pegou o castelo, né? Você pegou, não, né? Ele me ameaçou, né? Importante, foi. Não. Ainda mais, pô, aquelas pinturas do Ángel Giraldes, pô, aí, né? É muito bonito, não tem como dizer não. Não tem como dizer não. O meu não vai ficar daquele jeito, mas vai chegar perto. O Zé pinta muito, tá pintando muito. Pinto e bordo. Eu tenho fé em vocês. Olha, Léo, pô, que fantástico ter essa conversa contigo. Maravilha. Eu tô muito feliz. E também entender como é que funciona isso. O que está dentro da cabecinha, a cabeça do Léo, funcionando ali. Como é que é interagir com o Michael? Vocês trabalham juntos? Como é que funciona? O que você achou ruim? É difícil? Fácil? Desafios? Isso é muito legal. Obrigado por share, obrigado por compartilhar Sim. a sua vivência como designer, pô, e como developer, né? Brasileiro. Olha só que sensacional. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito prazeroso a conversa também. Para mim, pô, cara, foi legal. As perguntas foram boas, para ser muito sincero. Geralmente, as entrevistas sempre tem uma coisa esquisita, mas hoje eu gostei de todas as perguntas. Mas obrigado. com a gente é tranquilo aqui. É isso aí. Pô, obrigado mesmo, cara, e parabéns pelo trabalho, porque eu acho que a gente vai receber um jogo muito bacana e vai ser bem divertido, porque a gente vê que foi feito com carinho, que foi feito com profissionalismo, que vocês arrebentam mesmo. E, pô, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço. Espero que vocês gostem do jogo, de verdade. Muito bom. Então, galera, é isso. Estamos aqui no Inteligências Lúdicas. Deixe seu joinha que estamos aqui conversando com o grande Léo Almeida, Zé Fernandes. E aguardem, tem mais em breve. Um abraço a todos. Valeu. Valeu! Tchau, tchau.